também o doutor Flávio Pansieri, sócio Pansieri Kozikowski Advogados, conselheiro federal da OAB, mestre pela USP, doutor pela UFSC, Universidade de Santa Catarina, pós-doutor pela Harvard Law School e presidente do conselho fundador da ABDC Const. Senhoras e senhores, uma boa tarde, quase boa noite. Quero iniciar a minha fala agradecendo especialmente ao nosso presidente João Ricardo Kepes de Noronha, ao nosso vice-presidente, o delegado Daniel Fagundes, e ao nosso caro delegado e pujante diretor jurídico da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, Dr. Pedro Felipe, que me honraram com a missão de tratar aqui de um tema que há muito tenho discutido na academia, que é, efetivamente, as ideias de independência funcional e de inamovibilidade dos delegados de polícia. Mas não posso, antes de iniciar minha fala, deixar de citar e de cumprimentar os professores Aldaci Rachid Coutinho, professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que, por sua vez, são, aqui a minha maior responsabilidade, eu tenho, com todo respeito a todos, está exatamente em falar na presença do professor Jacinto e da professora Aldaci, porque esses, efetivamente, ao longo dos meus exatos 25 anos de história acadêmica, foram as duas molas impulsionadoras e as minhas duas estruturas, efetivamente, de apoio ao longo dessa caminhada, nos meus erros e acertos, nas escolhas que fazemos na vida. E, felizmente, 25 anos depois, ainda posso olhar para eles e, além de chamá-los de professores, sim, também de amigos, porque comungamos de ideais democráticos que são inafastáveis de uma fidelidade na mesma medida. Quero cumprimentar os componentes da mesa, o professor e delegado Francisco Zanini, que não o conhecia ainda, e é um prazer ouvi-lo. Quero cumprimentar o professor Alexandre Moraes da Rosa, é muito importante essa distinção, para afirmar aqui um dos principais garantistas de nossa República. Não que não tenham apreço pelo outro Alexandre de Moraes, mas a distinção ela se dá exclusivamente numa perspectiva metodológica, em que um, oriundo do Ministério Público, com uma missão e com uma visão intervencionista de Estado, não acredita talvez em coisas que nós acreditamos, caro professor Alexandre Moraes da Rosa, como limites à jurisdição constitucional emancipatória, como a impossibilidade de valores morais impor novas hipóteses restritivas de direitos, coisas que o Supremo, nos últimos tempos, tem feito de forma corriqueira. Mas quero, por fim, cumprimentar aqui, presente também, as delegadas de polícia. Disse ao Pedro, quando aqui estava sentado, e a minha esposa Adriana também, quando sentei aqui, que quando militei num bom escritório de direito penal durante o meu estágio, lá, isto há quase 25 anos atrás, eu via uma polícia que não tinha mulheres, doutor Noronha. E vejo aqui hoje, com essa foto que foi registrada, esse momento histórico, onde as mulheres passam a ocupar, em especial na jovem carreira de delegados, um maior espaço. Quiçá, em breve, já teremos um número equiparado entre homens e mulheres, e aqui não estou a defender cotas, e sim apenas estou a exaltar a qualificação das mulheres que, por sua vez, aqui estão por seus merecimentos. E queria fazê-lo na pessoa do doutor Eliette, que teve ontem a missão de me buscar no aeroporto e gentilmente me conduzir até esse espaço. Muito bem, registros todos feitos, importantes nesse momento. Quero dizer aos senhores que, quando nós falamos em independência funcional e inamovibilidade para os delegados de polícia, logo surgem uma série de argumentos. Eu, de pronto, me lembro de Hamlet, que diz que quando o medo do outro está diretamente relacionado ao mal que tenho dentro de mim mesmo.
E um pouco disso está na expressão e no contraponto, e na tentativa de impedir os movimentos de evolução dos processos de garantia da segurança pública brasileira, impedindo, efetivamente, que de forma categórica e constitucional, a missão que os senhores tenham seja preenchida com duas prerrogativas essenciais para a carreira dos delegados de polícia. A primeira delas é a ideia da independência funcional e o segundo ponto, a ideia da inamovibilidade. Eu sou um sujeito lá do interior do estado, de Jacarezinho, e meu pai policial militar, então participei muito próximo à vida policial nas cidades que passei, Jacarezinho, Apucarana, não mais em Curitiba, porque já estava na minha adolescência, naquele momento de matar o pai, afastar-se do seu genitor, e, portanto, já não mais acompanhava suas atividades cotidianas. Mas me lembro bem de meu pai um dia me dizendo que eu não deveria caminhar ao lado e nem ser amigo de um sujeito que morava a 3 quadras de minha casa. Meu pai, então, diz assim: filho, melhor você arrumar um outro amiguinho. Eu falei, mas pai, ele é muito bacana, a casa dele é muito legal, tem todos os brinquedos que eu não tenho. Ele disse, mas um dia eu vou lhe explicar. Eu falei, mas pai, lá tem até um macaquinho, eu gostaria muito de estar lá todos os dias. A gente pode, inclusive, atirar, pai. Você acredita que o pai dele dá armas para que a gente atire? Meu pai nunca disse, não faça. Ele disse, que bacana, que bacana. Mas é melhor você arrumar, brinque ali com o filho do dono do bar, ou vá brincar na casa do seu Zé ali, que era o que entregava leite na cidade, que é mais interessante. Anos depois, descobri que aquele sujeito que lá eu às vezes brincava era o traficante de nossa cidade. E, por certo, o delegado de polícia que morava a poucas quadras de nossa casa também sabia que aquele era o traficante da cidade. Mas, além de traficante, ele era o filho do cacique político da cidade. E ali começava a se desenhar, talvez, na minha mente, já lá atrás, há muitos anos, muito antes de eu entrar na vida acadêmica e jurídica, a compreensão do sentido de uma castração da atividade policial civil a partir dos interesses políticos. Em última análise, todos esses que até hoje pretendem combater a inamovibilidade e a independência funcional, acreditam estar vivendo há 40 anos atrás, onde as polícias civis e militares, ainda de alguma forma, viviam sobre um mando perpétuo do Poder Executivo e do Poder Legislativo. É exatamente esta contraposição e esses fatos históricos, que aqui dou um depoimento pessoal meu para lembrar disso, e o meu primeiro sentido desta imposição, me parecem que nós precisamos superar. Vejo aqui diversos delegados de polícia com muita experiência, vejo outros com uma experiência um pouco mais recente, mas vejo aqui todos aqueles que, imbuídos de uma missão institucional, pretendem uma instituição mais forte. Não consigo imaginar a Polícia Civil, a Polícia Investigativa de nosso país, com menos garantias que o Ministério Público e que a Defensoria Pública desse país. Essa missão de independência funcional, por sua vez, garantida a ambos, a Defensoria e ao Ministério Público, e afirmadas por diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, tem como sentido último a ideia de impossibilitar a interferência dos poderes nesta missão e nesse munus constitucional que os senhores devem executar. Esta prerrogativa tem, em última análise, a incumbência de garantia da própria democracia e da própria atividade policial em busca de um bem comum. Acreditar que o Ministério Público e a Defensoria podem ter essas garantias, podem ter essas garantias e os senhores não, é não compreender os exatos limites e, em especial, os momentos históricos que o Brasil viveu. O porquê olhamos para a Polícia Civil desta forma? Eu mostrava ao Pedro, há pouco, uma pesquisa que fui fazer sobre a origem dos delegados de polícia. E, por certo, esta origem diz muito sobre uma série de equívocos ao longo da história, que os senhores perceberão. A Lei 261,
de 1841 e depois o Decreto 120 de 1842 dizia o seguinte: os chefes de polícia serão escolhidos dentre os desembargadores e juízes de direito. Já os delegados e os subdelegados, dentro de quaisquer juízes e cidadãos, serão todos amovíveis e obrigados a aceitar o mistério. O Pedro, de alguma forma, se surpreende com a ideia de alguém poder ser obrigado a aceitar este mistério, de ser o delegado de polícia. E esta missão que, por sua vez, hoje a olhamos de uma forma diversa, por certo, no Brasil Império não era tão benquista quanto se pode imaginar. Certamente, os delegados de polícia em nosso país passam a ter uma segunda classe, passam a ser, neste momento histórico, uma segunda classe dentro da estrutura criada a partir da Lei 261. Esta estrutura, por sua vez, criava uma segunda classe de agentes do Estado que deveriam exercer todas as atividades, até mesmo a atividade de juiz de paz. Talvez até alguns anos atrás, há 50, 60 anos atrás, no Paraná ainda, os delegados de polícia também a esta atividade exerciam, quando sequer nós tínhamos a burocracia estatal aqui instalada com os cartórios judiciais e os cartórios extrajudiciais. E este modelo se dá, por sua vez, em uma conformação seguinte, qual? A construção de uma polícia não unificada. A construção de uma polícia que, por sua vez, possui uma polícia repressiva e uma polícia investigativa. Esta ideia e este exemplo que o Brasil segue, de certa forma, ele, no mundo, vem se diferenciando em muitos sentidos. Converso muito com o Pedro sobre esse tema, porque este é o tema que o professor Pedro, em breve, assim, quando for professor, será um dos grandes defensores. Já está escrevendo um grande trabalho sobre isso, sobre a unificação das polícias em nosso Brasil. E, por sua vez, as garantias que aqui temos, elas se confundem, elas não se confundem com as garantias da polícia, exatamente porque imaginamos que a polícia é um braço administrativo do governo do Estado. De forma equivocada, imaginamos de alguma forma, a polícia deve permanecer submetida à autoridade do Poder Executivo. E não estou aqui, de alguma forma, presidente Noronha, defendendo a autonomia das polícias. Por certo, não defendo a autonomia, nem defendia a autonomia da Defensoria Pública, como não defendo a autonomia da Procuradoria do Estado, mas não defender a autonomia das polícias não significa dizer não defender a sua independência funcional e ainda a sua inamovibilidade. O professor Jacinto, que aqui está, um dos grandes mestres do modelo processual penal italiano, nos trouxe certamente experiência e nos pode elucidar depois nos debates quanto a este modelo de subordinação da atividade da polícia judicial italiana ao Ministério Público, porque vivemos lá um modelo diverso do nosso. Aqui no Brasil não há esta subordinação efetiva, tanto em razão do regime jurídico estabelecido pelo texto constitucional, como também, como bem apresentado anteriormente à minha exposição pelo meu antecessor, a partir do nosso regime jurídico das polícias previsto na Lei 12.830 de 2003. Este modelo que, por sua vez, nós adotamos no Brasil, de uma distinção de polícias, nos fez colocar, talvez por razões fáticas e econômicas, a Polícia Civil em xeque em todos os estados brasileiros. Eu não sei o dado exatamente hoje, presidente Noronha, mas alguns anos atrás, ainda acho que sob o governo Requião, eu recebi um dado que nós tínhamos mais estagiários do que o corpo efetivo da Polícia Civil no estado do Paraná. Isso mostra, efetivamente, o nível de investimento que pretende o Estado. Porque, obviamente, quando eu me invisto em polícia repressiva, eu tenho essa ostensividade nas ruas, mostrando e dando uma suposta imagem de sensação de segurança para a população. Ao contrário, quando eu invisto na polícia investigativa, eu reduzo a criminalidade
com um impacto direto, mas eu não demonstro para a população o investimento que eu faço, até porque nenhum dos senhores, em regra, andam com vestimentas próprias de policiais. Os senhores andam com uma polícia investigativa, não militarizada, uma polícia civil, que se mistura entre a população e não demonstra a ostensividade estatal. E isso tem feito. Talvez ao contrário deste governo, que vem investindo sistematicamente, temos que evoluir ainda no que toca a pessoal e uma série de temas, mas vem investindo um pouco mais na polícia civil. Este quadro, por sua vez, de lamento, ele se configura na legislação, no regime jurídico, como o colega que me antecedeu assim afirma, na 12.830 de 2013. De alguma forma, se ali tivemos alguns avanços, tenho a dizer aos senhores que aquilo também foi uma tentativa de sepultar nas carreiras da Polícia Civil a ideia da independência funcional e da inamovibilidade. E sepultar por duas medidas. De alguma forma, quando afirma que o delegado de polícia é subordinado à estrutura estatal, logicamente que ele é subordinado dentro de um quadro administrativo, mas ele não pode, em momento algum, ser subordinado na sua convicção. Esta convicção que é implícita do próprio sistema, como bem lembrou aqui anteriormente o colega que me antecedeu, de que esta convicção é o que me permite determinar o indiciamento ou a prisão preventiva a partir das minhas convicções, não poderá estar subordinada ao delegado geral, não poderá estar subordinada às autoridades do Poder Executivo. Esta livre convicção, de alguma forma, ela só se expressaria verdadeiramente se eu tivesse o segundo requisito. Não há independência funcional sem inamovibilidade. Não é possível acreditar nestas duas hipóteses. E a inamovibilidade para os senhores foi de certa forma subacreditada quando o texto lá no parágrafo 5º do artigo 2º diz: a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Eu quase aqui, quando leio este dispositivo, fico com uma certa preocupação de participar de um debate acadêmico, e um debate esse acadêmico profissional, como nós estamos tratando, como se aqui ninguém entendesse nada de direito administrativo. Obviamente, a Lei 9784 e o texto da Constituição já diz expressamente que qualquer ato administrativo deve ser fundamentado. Então, desnecessário seria dizer que, obviamente, a sua remoção deve ser fundamentada. A remoção do delegado de polícia não pode ocorrer pela convicção do delegado geral ou, então, do seu superior hierárquico, e sim por motivos de ordem pública. Não por acreditar que o senhor, a partir das decisões que proferiu ou não, por exemplo, essa, de representar pela prisão preventiva ou não dos indiciados, possa ser um motivo para o seu afastamento. Esse dispositivo, ao contrário do que pode parecer, senhores, de ter trazido um certo avanço no sistema, a possibilidade dos senhores exigirem a fundamentação, ele efetivamente é o que permite, a partir de um princípio aberto, que é a ideia do interesse público, a continuidade da remoção de cada um dos senhores a partir dos interesses políticos evidentes no Estado brasileiro. A polícia deve deixar, efetivamente, como os senhores lutam cotidianamente, de deixar de ser um espaço de debate político. Obviamente, isto traz amarras. E essas amarras, elas estão previstas e apresentadas nos debates políticos apresentados na Câmara, presidente Noronha. Apresentados lá na proposta de emenda à Constituição 293 de 2008, que, por sua vez, já tem parecer favorável da comissão responsável, que altera o artigo 144 do texto constitucional, garantindo a independência funcional, e que, desde 2011, aguarda a votação. Desde 2011 aguarda a votação. Depois da proposta de emenda à Constituição 367 de 2005, que, por sua vez, garantia os senhores a independência funcional da carreira, que foi arquivada em 2006. Depois, a proposta de emenda à Constituição 221,
que tem parecer favorável aprovado pela CCJ, designada a comissão especial, só que daí em razão do encerramento da sessão legislativa, desde 2011 também, ela que trata, essa emenda efetivamente, a 221 de 2003, trata especificamente da inclusão da inamovibilidade, lá acrescentando o parágrafo 10, no artigo 144 do texto constitucional, também se encontra parada, e depois da proposta de emenda à Constituição 260 de 1999, que foi arquivada com parecer favorável já lá em 2001, foi arquivada perante a Câmara dos Deputados. E, por fim, a emenda, esta um pouquinho mais recente, a 18 de 2004, que se encontra hoje, não foi votada ainda pela CCJ e foi arquivado no final da legislatura, lá em a legislatura de 2004. Significa dizer, nós temos hoje 2 emendas à Constituição, uma que trata da inviolabilidade e outro que trata da independência funcional, aprovadas pelo Congresso Nacional e que, por sua vez, não tramitam por uma pressão política. E esta pressão política não parte exclusivamente de quadros do Poder Executivo. A grande articulação disso, e eu fui acompanhar os debates nas comissões, presidente Noronha, para conhecer esse tema. Grande parte desses debates são fundados em pareceres e opiniões do Ministério Público e da magistratura. É o Ministério Público e a magistratura que tem sistematicamente se oposto a essas 2 garantias às polícias. Me parece que isso é simbólico. O professor Jacinto, um grande estudioso da psicanálise, certamente faria aqui uma reflexão sobre o poder. Com quem está o poder? Se nós analisarmos que essas 2 garantias trariam uma nova perspectiva, uma nova natureza jurídica à atividade policial, com uma nova missão, ou melhor, com um novo contorno de prerrogativas institucionais, compreenderíamos efetivamente que a ausência de perseguições ou favoritismos trariam uma nova polícia civil. Uma polícia civil efetivamente capaz, desincumbida ainda da função de execução penal que os senhores volta e meia são submetidos, uma polícia civil mais eficiente e livre. Uma polícia civil efetivamente plena nas liberdades para garantir um sistema de segurança justo, livre e para todos, como efetivamente busca a República Brasileira. Por fim, eu retorno ao início para dizer, essas 2 missões institucionais, ou melhor, essas 2 prerrogativas institucionais, só não foram garantidas por 2 motivos ainda, presidente Noronha. Eu espero que o senhor consiga emplacar isso em âmbito nacional com os nossos colegas delegados, por falta, talvez, de uma organização da carreira dos delegados. Tenho a dizer aos senhores, e essa organização se dá, como diz hoje o nosso diretor jurídico aqui. Eu fico abismado quando qualquer tema relacionado à magistratura brasileira, eu advogo uma série de temas para a magistratura brasileira no Congresso Nacional, com pareceres, quando eles dizem assim, vamos nos organizar, o que me deixa assustado é a quantidade de recursos econômicos, professor Jacinto, que essas carreiras dispõem. Eles talvez não sejam em muito maior número que os delegados de polícia no Brasil. Mas a adesão que cada um deles tem aos projetos institucionais é surpreendente. Talvez, presidente Noronha, e a sua carreira não acompanha de hoje, a sua luta para manter essa entidade unida, ela é um exemplo. Acompanhei este processo, talvez, desde 1998, quando nós nos conhecemos no escritório do professor Jacinto, em 1999, em Curitiba, num final do ano, aqueles tradicionais jantares de final de ano no escritório do professor Jacinto. A luta do presidente Noronha, que não é de hoje, por manter essa entidade unida, deveria ser a luta de todos os delegados, não só os delegados do Paraná, mas dos delegados de todo o país,
para que quando esses temas voltassem ao debate no Congresso Nacional, nós tivéssemos uma outra conexão. Eu não tenho dúvida que os senhores têm mais relações com os parlamentares do que os magistrados e que os membros do Ministério Público. O que falta, talvez, é os senhores acreditarem efetivamente na capacidade de organização que esta carreira e na missão constitucional que esta carreira tem. E que essas prerrogativas não são prerrogativas mais para os senhores, são prerrogativas para toda uma sociedade brasileira. E, quiçá, um dia, este medo do outro, que representa o mal que eu tenho em mim mesmo, que talvez esses outros não consigam mais impor a vontade contra todos os senhores. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.